Shalom, queridos irmãos, que a paz do Eterno ela esteja sobre a vida de vocês. Aqui mais uma vez, André Campos, do canal Família Desperta. Irmãos, estive ausente alguns dias, mas estamos de volta aqui trazendo conteúdo aos irmãos, conteúdos para fortalecer a nossa vida espiritual e aperfeiçoarmos o nosso relacionamento com o Criador. E no tema de hoje nós vamos falar sobre o Shabat, uma dúvida que tem causado discordância entre os irmãos, que se dispõem a estudar e a viver o calendário do Criador. E nós vamos aqui explicar sobre quando se inicia o Shabat e também sobre as fases da lua. Vamos seguir com o vídeo. O Shabat é o 7º dia da semana de Deus. No original, Shabat significa repousar, desistir de esforço, cessar, celebrar, manter, cessar o sofrimento, descansar. O Shabat não é um sábado gregoriano, como já falamos no vídeo Calendário Gregoriano, é História e Paganismo. O Shabat significa descanso. Uma outra bela analogia é que o Messias é um Shabat para o Eterno. Quando houve a rebelião celestial, o Salvador se colocou na frente. E para que o Pai não tivesse que executar sentença de morte, Yeshua assumiu o processo de redenção, para que o Pai não tivesse esse trabalho. Então Yeshua é como um descanso para o Eterno. Olha que lindo, irmãos, esse entendimento. O Pai, ele descansou no seu Filho, pois ele assumiu todo o plano da nossa redenção. O Messias também simboliza o nosso descanso deste mundo caído. Simboliza o 7º milênio, o 7º dia, quando enfim cessará o nosso sofrimento e celebraremos juntamente com Yeshua e com o Pai. Todos esses são significados para nós do termo Shabat. Tudo isso para entendermos o quão profundo e importante é esse assunto para o Pai, e não uma mera lei de um povo específico. Há muito mais simbolismos e profundidade envolvidos neste tema. O Eterno destacou o 7º dia dentre os outros dias e o separou para o nosso benefício. Entenda que cada mandamento, em hebraico mitzvah, foi criado para o nosso bem, e a guarda do Shabat é o 4º mandamento do Pai para nós. A Torá, que se tratam de instruções do Eterno para a humanidade, contém leis para a saúde, para o bem-estar social, regras cerimoniais, ordenações permissivas e proibitivas que englobam todos os aspectos da nossa vida. Como disse Yeshua, a lei é amor, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Cumprimento aqui é a palavra grega pleroma ou pleroma, aquilo que é preenchido, aquilo que enche ou com o qual algo é preenchido, consumação ou plenitude do tempo, plenitude, abundância, cumprimento, realização. Então a finalidade da lei, o cumprimento, a realização da lei, nos preenche com o amor. Seria esse o sentido. Entendendo que o não do Criador sempre é para o nosso próprio bem. Receba o Shabat no seu coração como algo positivo. Um dia especial no qual oramos, descansamos nossa mente do caos e nos reunimos com os irmãos ou familiares que comungam da mesma fé e busca pela verdade do Eterno contida
nas Escrituras. Nesse dia, sentimos uma pequena fagulha do que está por vir, da eternidade onde o Jardim do Éden, paraíso, estará aberto aos homens novamente, para a nossa convivência com todos os seres. Quem tem sensibilidade percebe nesse dia uma conexão mais profunda com o Criador. O Shabat é a coroa da criação, é o 7º dia. Ao separá-lo, indicamos a quem adoramos, isto é, ao Criador dos céus e da terra. Essa é a mensagem no livro de Apocalipse. Em Apocalipse 14, verso 6, é descrito um anjo tendo nas mãos as Beserot, o Evangelho eterno. E o Evangelho é as boas novas da salvação, que é necessário por causa da queda do homem. A história da criação forma a base para compreender essa queda. A mensagem do primeiro anjo consiste em 2 partes. A primeira parte é: temei a Elohim e dai-lhe Kevod, por causa do julgamento. Kevod é peso, traduzido comumente como glória. A segunda parte complementa dizendo: adorai aquele que criou os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Na escrita hebraica, a mesma ideia era frequentemente expressa 2 vezes, usando palavras diferentes, reforçando a mensagem. Nesse caso, dai-lhe glória e adorai. Este é o modo de enfatizar um ponto. Isso na cultura hebraica, na escrita hebraica. Essa repetição com palavras distintas é uma característica não apenas do povo judeu, mas do próprio Eterno ao se comunicar com seu povo. Yeshua, como judeu, tinha por costume dizer: em verdade e em verdade vos digo. Isto quando ele queria enfatizar e tirar qualquer dúvida sobre a veracidade do que ele iria dizer. Usava geralmente para descrever as coisas pertinentes ao reino celestial na terra. A mensagem do primeiro anjo pode ser assim tratada: temei a Elohim e dai-lhe peso, por causa do julgamento. Adorai a Elohim por causa da criação. Temer a Elohim é reverenciá-lo, e isso implica adorá-lo. Quem não temerá e não dará Kevod ao teu nome, ó Yahweh? Pois só tu és Kadosh. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Repare aqui que a mensagem do primeiro anjo implica em convocar a humanidade para adorar ao Criador. E o Shabat é o selo da autenticação de que estamos no caminho certo. E acontecerá que, desde uma Rodesh a outra, e desde um Shabat ao outro, toda a carne virá para adorar perante mim, diz o Senhor. O Shabat é um dia de paz, de Shalom, um dia festivo e comemorativo. Shabbat Shalom é uma expressão que significa descanso de paz, ou que você tenha paz no seu descanso. De uma maneira mais profunda, podemos falar que quando chegar o tempo do descanso, o dia do descanso, o dia do Messias, você seja aquele que encontra paz. Quando começa o Shabat? Quando consideramos a mudança do dia, devemos considerar o pôr do sol ou o nascer do sol. Muito é discutido sobre esse assunto e longe de nós brigarmos por isso. Os irmãos já devem ter percebido que não somos essas pessoas. Não entramos em vãs discussões. Não que o assunto não seja importante, mas porque acreditamos que isso não agrega em nada para o povo de Deus. Nós passaremos aqui a nossa versão, como entendemos neste momento as coisas, a partir das informações que temos, do que já estudamos e do que o Pai tem nos orientado há alguns anos. Como já dissemos, esse assunto do calendário sempre nos foi motivo de nosso estudo. Foi um mover do Pai sobre as nossas vidas.
desde que nos casamos. O texto que estava em nosso convite de casamento fala exatamente sobre o Shabat e as festas do Criador, mesmo em um momento que ainda não estudávamos sobre isso, e só fomos nos atentar a isso quando realmente começamos a estudar sobre os calendários. Só por curiosidade, o texto do convite do nosso casamento está em Isaías 66, verso 22 e 23. Então, voltando ao tema. Conforme a tradição dos hebreus, nós entendemos que o dia muda no pôr do sol. Contrariamente, algumas pessoas entendem que é do nascer a nascer do sol. Não sabemos os argumentos, mas já ouvimos vertentes que se apega à literalidade da palavra dia, que em hebraico é Yom. No entanto, a palavra Yom é bastante abrangente, cabendo-lhe várias situações, muito além de apenas as 12 horas quentes do dia, que, a depender do contexto, chega a significar o período total de 24 horas, bem como a um ano, e até mesmo um período genérico de tempo. Ou seja, a palavra Yom ela é muito ampla. No livro de João, mais precisamente na passagem da ressurreição do Messias, temos algo muito interessante. No capítulo 20 e verso 1, João narra que Maria Madalena o encontra na madrugada do primeiro dia da semana, estando ainda escuro. Então aqui já vemos que o dia começou no pôr do sol. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. Alguns podem dizer, mas já vi estudos de que o Messias ressuscitou no Shabat. Sim, também acreditamos nisso. Justamente, ele ressuscitou no final do Shabat. E nessa passagem, após o Shabat, já era o 16º dia, ainda escuro, quando Maria Madalena vai ao sepulcro. Agora se atentem a este ponto. Alguns versículos depois, João narra a reaparição de Yeshua, porém agora a todos os discípulos, com a exceção de Tomé. Ele descreve o horário como sendo a tarde do primeiro dia da semana. Isto é, o sol já ia indo embora, e ainda sendo o mesmo dia que Maria Madalena havia visto o Messias. Isso nos prova que o dia 17 do mês, ou o segundo dia da semana, não surgiu quando amanheceu. Já era o cair da tarde, e ainda assim, ainda era o primeiro dia da semana. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos. O dia de Shabat é de um pôr do sol ao outro, e houve tarde e manhã, o primeiro dia. Assim narra Gênesis. Vemos a tarde surgir antes da manhã. Em Yom Kippur é dito para observarmos o 10º dia, não só a metade do dia, mas o dia inteiro. E o texto explica que o jejum vai do entardecer do dia 9 até o entardecer do dia 10, comprovando que um dia, o 10º dia começa e encerra-se ao pôr do sol. Agora alguns podem dizer, mas isso só acontece em datas específicas, como o Yom Kippur. Mas o texto é claro ao afirmar que observemos o 10º dia. E isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É um sábado de descanso para vós, e afligireis as vossas almas, e isto é estatuto perpétuo. Aqui falando ser um Yom, não significando metade do dia, mas o dia completo. E ainda termina dizendo que esse é um Shabat. O Yom Kippur não tem como cair em um Shabat. É o 10º dia do 7º mês, mas é um dia de descanso, como o Shabat. Então, como o Yom Kippur é um dia de aflição de 24 horas e o Shabat só teria 12 horas,
se aqui no próprio texto vemos a equiparação do dia de Yom Kippur como um dia de Shabat? Como isso é possível? Vejam agora esse outro texto bem claro para elucidarmos o assunto. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao Shabat e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos, e toda espécie de cargas que traziam a Jerusalém no dia de Shabat. E protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixe e toda a mercadoria que vendiam no Shabat aos filhos de Judá e em Jerusalém. E contendi com os nobres de Judá, e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de Shabat? Porventura não fizeram vossos pais assim? E não nos trouxe o nosso Elohim todo esse mal sobre nós e sobre essa cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor de sua ira sobre Israel, profanando o Shabat? Sucedeu, pois, que, dando já sombra nas portas de Jerusalém, antes do Shabat, ordenei que as portas fossem fechadas, e mandei que não as abrissem até passado o Shabat. E pus as portas a alguns de meus servos, para que nenhuma carga entrasse no dia de Shabat. Então os negociantes e os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles, e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, hei de lançar mão de vós. Daquele tempo em diante, não vieram no Shabat. O contexto da história denuncia algumas pessoas por violarem o Shabat ao fazerem comércio nesse dia, trazendo maldição sobre o povo e sobre a cidade. E no verso 19, como lemos, o texto é claro ao afirmar: dando já sombra nas portas de Jerusalém antes do Shabat. Isto implica em dizer que no sexto dia da semana, o sol da tarde já estava enfraquecendo e sombras começavam a aparecer nas portas de Jerusalém. E isto antes do Shabat começar, apontando explicitamente que o Shabat estava sendo anunciado pelo aproximar do pôr do sol. Percebe-se também que o texto narra que este embargo ocorreu uma ou duas vezes e os vendedores pernoitaram diante do muro e foram ameaçados a deixarem essa prática. Pois bem, irmãos, não há dúvidas que os portões eram fechados para o Shabat, próximo ao pôr do sol, e não ao amanhecer. Seguramente, o fato se deu quando as sombras começam a bater nos portões de Jerusalém, quando iria começar o Shabat. Foi nestes instantes que os comerciantes foram impedidos de entrar. E ainda no verso 19, foi dito que os guardas vigiaram para que nenhuma mercadoria entrasse no dia, no Yom, no dia de Shabat. Um fato interessante é que no sétimo dia da criação, do texto bíblico, não está escrito que houve tarde e manhã, como ocorreu nos outros 6 dias da criação. O Pai nos mostra que o Shabat deveria ser eterno. Por isso este Yom, este dia, ficou em aberto. Quais são os dias do Shabat? Eles devem coincidir exatamente com as fases da lua astronômicas? Já explicamos em outro vídeo sobre os dias fixos do Shabat, estabelecidos nas Escrituras. E não faz sentido observarmos calendários baseados em cálculos matemáticos, sendo completamente distanciados da forma original que os povos usavam para contar os tempos, principalmente os hebreus. Existem pessoas que creem na lua nova no ato da convergência lunar, na lua escura. Mas nós acreditamos no crescente visível, como a partida, como o início do mês, o Rosh Chodesh. Para o povo hebreu, era nítido que quando se via o primeiro fio de luminosidade na lua, era o sinal visível, era o Ot, e um entendimento simples de que o novo ciclo mensal havia começado.
Se mesmo com o fato de vermos o sinal lá em cima, ainda assim alguns determinavam em dias diferentes, imagina os que se debruçam em seus próprios cálculos e métodos para determinar o início do mês, pela lua oculta, sem vê-la, sem enxergá-la. Mesmo com apps e sites, seguir a lua astronômica, a lua oculta, não é nada fácil, além de se apoiar em cálculos. E este é o motivo maior para tanta divergência em grupos que pretendem seguir o Shabat lunisolar, cada qual estabelecendo suas próprias regras e determinando em dias distintos. Infelizmente, irmãos, é isso que ocorre. Já observando o crescente visível, há uma hegemonia mais consistente nos diversos grupos mundo afora, pois o sinal está lá e não há muito o que se discutir. Ainda que em alguma região esteja nublado e impossibilite ver a lua, em outras partes do mundo temos sempre as imagens como testemunhas. O Pai ensinou que devemos guardar os dias 8, 15, 22 e 29, a partir do avistamento da lua, e ponto. Não iremos discorrer sobre isso, pois já o fizemos no vídeo O Shabat na Bíblia, encontrando os dias corretos no Shabat nas Escrituras. Depois os irmãos assistam para entender melhor, com mais profundidade. Fato é que o calendário astronômico que encontramos fazendo uma pesquisa no Google nunca irá bater fielmente com o calendário do Criador em todas as fases da Lua. Agora, por quê? Porque a Lua se movimenta diferente em cada dia do mês e em cada fase. Não existe possibilidade das principais cabeças, de todas as cabeças de fase, ficarem sempre exatas entre os dias 8, 15 e 22. Às vezes, a Lua acelera em sua luminosidade, e em outras, desacelera. O importante é a observação da crescente visível, que representa o verdadeiro início do mês, o primeiro risco luminoso que aparece no céu, o crescente visível. Pelo fato da Lua ficar até 3 dias em sua fase oculta, a olho nu, poderia trazer muita confusão ao antigo povo hebreu. Entendam que aqui estamos falando de observação a olho nu e não de cálculos matemáticos. Podemos supor que a lua surgirá naquele dia, mas se ela não aparecer, e se o Pai atrasar ou adiantar o mês? Somente através desse sinal visível, ele poderá falar conosco e nos avisar. Se nos basearmos somente em cálculos, como ouviremos a mensagem dele nos luminares para nós? Há sempre uma dificuldade por parte de alguns em diferenciar a lua nova astronômica, também chamada como convergência lunar, com a lua nova do antigo povo hebreu, que baseava seu calendário em observação do sol, da lua, das constelações, das colheitas, das chuvas, da seca, enfim, eram agricultores, pastores. Você conhece o povo da roça? Nosso avô foi fazendeiro a vida toda, e ele conhecia o céu, ele conhecia os animais, conhecia as estações, sabia quando vinha a chuva, e sabia também quando havia alguma alteração. E o povo judeu era assim, eram tribais, agricultores, pastores, viviam em meio à natureza, e a observação dos sinais é intrínseca a este tipo de cultura, ainda mais sendo um povo conhecedor do Criador e de como ele poderia falar com eles. A fase de lua nova, considerada hoje astronomicamente, lá no calendário lunar, que você pode pesquisar no Google, é a conjunção. Foram os romanos que deram esse nome de lua nova para a conjunção. Porém, desde a antiguidade até hoje, os povos que usam a lua para o início do mês e se utilizam do calendário lunisolar estelar, consideram a lua nova a primeira crescente da lua, a lua visível, e não a lua escura. O que marca os dias 8, 15, 22 e 29 é a primeira crescente, o crescente visível, a chamada de cabeça de mês, ou Rosh Chodesh. Esse é sempre o primeiro dia do mês, Rosh Chodesh. Os 6 primeiros dias após a cabeça do mês são chamados de dias de trabalho, e logo a seguir o 7º dia, o Shabat, e assim sucessivamente até o outro,
Rosh Chodesh. Como acontece a movimentação da Lua? A partir do movimento da Lua, podemos verificar que, nos primeiros dias do seu ciclo, ela tem uma velocidade de iluminação sobre sua face de 10% aproximadamente. Porém, quando está em suas extremidades, fazendo a convergência lunar, essa velocidade de iluminação cai para quase 0%. Isso se deve ao eletromagnetismo do campo magnético da Terra e a relação da Lua com o Sol. É como se você jogasse uma pedra para cima. A velocidade inicial é 1 e vai diminuindo até seu retorno no ponto zero, aumentando a sua velocidade até próximo da outra extremidade. Para facilitar, se você entrar cravado na convergência lunar, estará mais alinhado ao quarto crescente, que seria o primeiro Shabat do mês. Entretanto, a fase lunar estará um pouco defasada no terceiro Shabat do mês, o quarto minguante. Vale também para quando entramos no crescente visível, parecendo estar atrasado para o quarto crescente, mas que se ajusta mais à fase lunar no quarto minguante. Vemos esse desalinho principalmente quando o mês tem 30 dias, pois o primeiro quarto crescente entra muito adiantado, com 10% de velocidade de iluminação de um dia para o outro. Mas quando se aproxima a fase de lua cheia, essa velocidade de iluminação vai diminuindo para 8%, 4%, 2%, até chegar a quase 0%, onde aí tudo se alinha novamente, exatamente pelo afastamento da Lua ou sua aproximação do Sol. E o Criador é muito incrível, Ele é maravilhoso. Nós ficamos maravilhados com tanta perfeição. Quando vejo o céu, a obra dos seus dedos, a lua e as estrelas que fixastes, que é um mortal para que dele te lembrares, e um filho de Adão para que venhas visitá-lo. Portanto, irmãos, este é o principal motivo de não bater exatamente os dias 8, 15, 22 e 29 com todas as fases da lua. Precisamos escolher a quem vamos ouvir. As escrituras que, conforme os inúmeros textos que falamos no outro vídeo, estabelecem os dias 8, 15, 22 e 29 fixos como Shabat. Ou vamos seguir a astronomia moderna. Quando a astronomia moderna é usada de forma correta, ela se torna uma ótima aliada. Porém, é preciso muita atenção para não se afastar dos ensinos antigos. Então, irmãos, o ponto é nortear-se pelo primeiro surgimento de luz na Lua. E após isto, basta contarmos até 7, 4 vezes. E assim esperamos ter ajudado você que possa ter essas dúvidas. Essas perguntas são recorrentes a nós. E fizemos esse vídeo para que os irmãos entendam como pensamos e a nossa base para o que pensamos. Entendo que tudo o que passamos de informação é muito bem avaliado e selecionado para transmitirmos. Buscamos sempre a confirmação do Pai nos assuntos que devemos transmitir, e esse foi um dos que Ele nos instou desde o início para tratarmos. Repito, irmãos, nós não somos donos da verdade, mas estudamos muito esse assunto, e o que passamos aos irmãos é o que observamos e tudo o que experienciamos junto ao Pai. Busquem o Eterno, irmãos, e peça sempre o direcionamento dele em tudo. Fiquem todos na paz do Eterno. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Shalom. Continua.